Quantos aqui já sentiu a presença do Todo-Poderoso? Glória a Deus, Ele já se faz presente, mesmo antes de nós chegarmos, Ele já estava na casa, né? Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor, nesta noite, Jesus fala sobre os verdadeiros filhos de Deus. E às vezes, o Senhor colocou no meu coração para trazer a palavra dEle, e eu trouxe como tema Passos da Libertação do Cativeiro Espiritual. Glória a Deus, aleluia. Cativeiro espiritual são prisões invisíveis. São prisões que nós não vimos a olhos nus, mas elas existem. Porque nem sempre ela vai ser visível. Nós não vamos ver. E essa prisão, ela nos afeta de tal maneira que ela afeta a nossa fé, decisões, às vezes decisões que nós temos que tomar, ela afeta. Olha só como é sério. Afeta até nos nossos relacionamentos. Cativeiro espiritual. Mas isso mostra que o cativeiro espiritual não é para sempre. Ele não é para sempre. Mas só que ele afeta tudo: fé, decisões e relacionamento. E aí eu pergunto para vocês: o que será que está por trás dessas prisões? O que será? Será pecado escondido? Será mágoa mal resolvida? Ou será que a pessoa nem percebe mais o que se prende? Porque muitos não conseguem sair, mesmo querendo. Tem muitos que querem sair desse cativeiro, querem sair dessa prisão, mas não conseguem. Mas hoje, nesta noite, quem quiser sair do cativeiro, aquele que liberta, aquele que cura, Ele está na casa. Glória a Deus, aleluia. Não fiquem desapercebidos. E a palavra vai dizer: a verdade liberta. João, capítulo 8, versículo 32. Jesus foi direto. Jesus disse: conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. E a libertação, ela começa quando você ouve a palavra de Deus e deixa a verdade entrar. Porque não adianta nós ouvirmos a palavra de Deus, mas não deixar a verdadeira palavra entrar no nosso coração. Não vai adiantar. Às vezes a palavra de Deus, ela é dura. Às vezes pensamos que a palavra de Deus está pesada. Mas não se engane, a palavra de Deus não é dura, a palavra de Deus não é pesada. Porque a palavra de Deus, ela sara, a palavra de Deus, ela transforma vidas. Somente através da palavra dele. Aquele que ouve, aquele que crê, aquele que segue a palavra do Senhor, será salvo, estará no caminho, estará buscando a salvação. Não tem como dar errado. Porque Jesus foi direto e disse: conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Chama a atenção de vocês. Se eu conheço a verdade, se vocês conhecem a verdade, por que não nos deixar se libertar? Por que ficar preso? Por que ficar amarrado?
Isso é cativeiro espiritual. No versículo do capítulo 8, versículo 34, o pecado escraviza. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Sim, é servo do pecado. E vocês acham que o inimigo quer que vocês se libertem? Vocês acham que ele quer que vocês saiam do pecado? Se vocês acham que ele quer que vocês abandonem o pecado? Não. Ele quer que continuemos no pecado. Olha como é sério. Se nós estivermos em pecado e Jesus voltar, pensem nisso, como será? Como que vai ser? Então nós não temos mais tempo. Estamos nas últimas horas. Estamos nas últimas horas. Peça perdão. Peça perdão. Peça para que Deus te liberte do pecado. E o pecado, ele escraviza. Jesus disse: quem vive no pecado é escravo dele. O pecado não perdoa. O pecado vai virar uma prisão. O pecado vai virar uma cadeia. Você vai viver amarrado sobre ele, amarrado nele. E essa cadeia é uma cadeia espiritual. Mas o arrependimento sincero pode quebrar essa corrente. Glória a Deus, aleluia. Quando você se arrepender sinceramente, mas tem que ser sincero, meus amados, porque eu não conheço o coração de cada um de vocês, mas papai conhece o coração. Papai sabe se realmente vai tendo sinceridade ou não. Então não se engane. Às vezes pode até pensar: não, mas eu me arrependi. Às vezes se arrepende da boca para fora. Às vezes deixa o coração se enganar, porque o coração ele é enganoso. O coração nos engana. Então buscai no Senhor, mas arrependei mesmo, arrependimento sincero, e você estará livre desse cativeiro, em nome de Jesus. Se o Filho liberta de verdade, no versículo 36, o Senhor Jesus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Libertação não vem do nosso próprio esforço, nem por religião, mas sim por Jesus. Jesus tem autoridade para nos libertar. Jesus tem autoridade para nos tirar do cativeiro espiritual. Jesus nos oferece o alívio. E não é um alívio temporário. O que Jesus nos oferece não é algo que vai libertar agora e daqui a algumas horas já passou. O que Jesus nos oferece é duradouro. É duradouro. É maravilhoso. Quando nós nos libertamos de algo, você vai se sentir um alívio. Você vai se sentir aliviado. E tem coisas que às vezes nós se apegamos muito nas coisas desse mundo e não nos queremos libertar das coisas desse mundo. Ei, mas eu digo para vocês, tudo aqui nesse mundo vai ficar. Tudo vai ficar. Ah, irmão, mas não, então nós temos que abandonar tudo. Não. Não temos que abandonar tudo. Mas temos que saber
a importância de cada um, aquilo que serve para nós, e não nos apegar. Porque também é muito perigoso nós nos apegarmos a algumas coisas, e quando percebermos, talvez já está um pouco tarde, porque estaremos dando prioridade mais às coisas aqui da terra do que a Deus. E é Deus em primeiro lugar. Somente Ele. Só Ele é em primeiro lugar. Glória a Deus, aleluia. A permanência na palavra. No versículo 31, a palavra do Senhor diz assim: Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Glória a Deus. Jesus falou: quem permanece na palavra é verdadeiramente seus discípulos. Isso mostra que não basta só ouvir a palavra dele, mas é preciso caminhar com ele, é preciso caminhar com Jesus. Não adianta só ouvir, guardei no coração e vou caminhar com Cristo. Você começa a caminhada, e às vezes você pode dizer: mas está pesado. Está pesado. E aí eu digo para vocês, meus amados, lembre-se, quando Cristo carregou a cruz, colocou no ombro e carregou até o fim, e morreu pelos nossos pecados. Em nenhum minuto, na palavra do Senhor, eu ainda não vi dizer que ele disse que estava pesado. E olha o tamanho do peso que foi, porque ele carregou o mundo naquele momento, e nós apenas estamos carregando a nossa cruz, que não se compara com o peso da cruz de Cristo. E muitas das vezes começamos a reclamar, deixamos essa cruz pelo meio do caminho. Não, meus amados, a jornada, não sabemos o tamanho da distância da jornada, mas eis que pegamos a nossa cruz, e o Senhor está do lado, ajudando nós a carregarmos a cruz até a chegada. Glória a Deus, aleluia. Não abandone a sua cruz. Não abandone a sua cruz por hipótese alguma, por nada. Não abandone, não. Glória a Deus. E a palavra, ela limpa. Quando nós permanecemos na palavra, não tem como ser diferente, porque ela limpa, ela fortalece, ela protege. E ficar longe da palavra só vai dar espaço para o inimigo entrar. Só dá espaço para ele, para o inimigo entrar. E quando você está perto da palavra, quando você está buscando a palavra, está enchendo, você está cheio, não tem espaço. E quanto mais você busca na palavra, mais Deus te dá conhecimento, mais Deus vai te dar sabedoria, mais Deus vai estar te dando estratégia para você vencer os desafios da vida, para você vencer os desafios do dia a dia, que não tem sido fácil. O inimigo está aí, solto, a toda hora, a todo momento. Ele não perde uma única oportunidade para estar aplicando um golpe, para estar maquinando contra nossas vidas. Então, eu digo para vocês, fique na palavra, caminhe com Jesus, e é um dia após o outro. É um dia após o outro.
Mas eu estou caminhando agora, eu estou na palavra, estou caminhando. Ah não, amanhã eu não vou não. Não é assim, é um dia após o outro. E nós vamos vencendo. E vamos ser vencedores em Cristo. Glória a Deus, aleluia. Reconheça o cativeiro espiritual. Verso 33. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, sereis livres? Os judeus que ouviam Jesus eles achavam que ele era livres, mas estava preso espiritualmente. Porque eles achavam, como eles eram descendentes de Abraão, eles estavam livres, mas não espiritualmente. Primeiro nós temos que admitir que algo está errado. Esse é o primeiro passo. Temos que admitir. Às vezes custa caro, mas temos que dar o primeiro passo. Se a sua mente está confusa, se a sua alma está cansada e você sente que perdeu o controle, talvez você esteja vivendo um tipo de prisão espiritual. E é só reconhecendo isso que vai começar a mudança. Às vezes olhamos para nós, você vai dizer: não, mas eu não estou cativo, não sou um cativo espiritual, eu não estou preso. Será? Glória a Deus. Mas examine, faça um check-up, porque só assim, se encontrarmos algo e aceitarmos, haverá mudança. Que o Senhor possa mudar. Jesus está aí para operar o milagre, para libertar, para curar, para entregar a bênção, para entregar a vitória. Só depende de nós buscarmos ao Senhor. Arrepende-se e confesse. Capítulo 34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Jesus mostrou que o pecado, ele escraviza. O pecado, ele escraviza. Por isso, é necessário confessar e se arrepender. Quando você confessa, Deus, com sinceridade, Ele te perdoa. Deus te perdoa. Quando eu vejo a sua sinceridade, Ele vê no teu coração que você está sendo fiel a Ele, e Ele te perdoa. E o mais importante, o arrependimento verdadeiro, ele abre portas. Às vezes até hoje, Deus não abriu algumas portas para a gente. Talvez não houve um arrependimento verdadeiro. Então revejam isso. Permaneça na palavra, ligado à palavra. Verso 31. Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vocês permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Glória a Deus, aleluia. Não adianta. Nós vimos no culto de quarta, nós vimos no culto de domingo, ouvir o pregador falar, ouvir a palavra de Deus através dos louvores. Mas a palavra é o dia a dia. Ler, orar, guardar
no coração. Quanto mais você se enche da verdade, menos espaço o inimigo tem na sua vida. Às vezes, o inimigo ele é tão astuto que ele tenta driblar a todo momento. Imaginam vocês num dia tranquilo, tudo certo, você numa rede balançando, um tempo com um calor a menos, e você só balançando. É assim que o inimigo quer, assim ele age. Quando você pensa, eu vou ler a palavra do Senhor, ele continua balançando, como ninar uma criança. Ele continua te embalando, e aquilo vai sendo prazeroso, aquilo vai sendo gostoso. Quando você perceber, você já está dormindo. As horas passaram e você não buscou a palavra do Senhor. E é tudo isso que ele quer. Ele quer dar tranquilidade, ele quer dar calma, sossego, para que você não busque a palavra, para que você não busque Jesus. Então tomamos cuidado. Não deixa o inimigo nos deixar cansado, nos deixar sonolento. Glória a Deus, aleluia. Declare sua liberdade a Cristo. Versículo 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus te libertou, então você está livre de verdade. Glória a Deus. Não é um sentimento, é a fé. É a sua fé. Você vai sentir através da fé que Jesus te libertou. Você vai sentir através da fé que você foi curado. Você vai sentir através da fé que a tua bênção chegou, que Deus te entregou, sua vitória chegou. É através da sua fé, através da oração. Oremos. Estamos vivendo tempos que, às vezes, devido à correria do dia a dia, trabalho, algumas escolas, faculdade, no dia a dia num todo, às vezes não estamos dando um espaço para a oração. E isso é sério. A chave é a oração. Como que Jesus vai operar alguma coisa? Como que Ele vai entregar algo que pedimos a Ele, se não oramos? Como? É a oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. E às vezes oramos tão pouco, mal ajoelhamos, já se levantamos. Ah, irmão, mas não tem a oração curtinha? Tem, sim. Oração é oração, é o que sai do teu coração. Mas se você fizer o hábito de orar, dobra os joelhos, começa a orar. Deus nos enche de tal maneira, o Espírito Santo nos enche de tal maneira, que a gente ora meia hora, 40 minutos e vai. Irmão, mas eu não tenho todas essas palavras. Não, essas palavras é o Espírito Santo de Deus que vai tocar no teu coração
É o Espírito Santo de Deus que vai colocar essas palavras. E não é difícil. Eu digo para vocês, orem a Deus. É como já foi falado aqui hoje. Oramos, buscamos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Já foi dito aqui hoje. Às vezes Deus vai entregar agora, daqui a pouco. Mas às vezes não. É como a irmã diz, daqui 15 anos, 20 anos. A gente vê casos de pessoas que com muitos anos orando, mas Deus cumpriu a promessa. Deus entregou. Só que às vezes, nós mesmos é que retardamos. É nós que retardamos a entrega. É nós que retardamos a bênção. Às vezes a bênção está chegando. Não, eu já orei muito. 2 anos orando e nada. Não, Deus me abandonou. Ei! Deus não te abandonou. Não foi muito. O que você fez para Deus? Para Ele olhar e falar assim, está capacitado, está pronto para receber a bênção. Se na hora que Ele ia te entregar a bênção, você parou de orar. Na hora que Ele ia entregar a bênção, você parou de acreditar nele. Como que Ele vai entregar? Não vai entregar, porque você não está pronto. Nós temos que estar pronto a todo momento. E para se prontificar é orando. É orando. Se para prontificar é ter fé, é buscar. E não tem, e digo mais, e não tem lugar para orar. Graças a Deus. Deus me mudou tremendamente. Eu oro em qualquer lugar. Eu tinha uma vergonha danada de orar. Mas muita vergonha. Um dia lá na Lagoa Santa, uns 3 anos atrás, eu mais a minha esposa, a Diva, nós estávamos lá e ela pegou e disse para uma pessoa: ei, eu posso orar por você? Eu posso orar por você? E ele disse: pode. E quem conhece Lagoa Santa aqui, nós estávamos bem de frente com o lago, no canteiro da avenida. Falei: meu pai. E eu tinha vergonha. Mas oramos. Oramos e não oramos baixinho, não. Oramos num tom até meio alto. Pessoas passando para lá, carro passando para cá. Mas o importante era orar. Foi ali que Deus mandou orar. Foi ali que Deus queria operar. Foi ali que Deus trouxe aquela pessoa que para nós, foi nós o escolhido naquele momento para orar por ele. Deus sabia do que ele estava precisando. E oramos. A honra e a glória foi do Senhor. Mas daquele dia em diante, o Senhor me deu força. Hoje eu oro. Quando for preciso, se alguém me pedir, eu oro. Não importa o lugar. Faça da oração sua ferramenta diária. Faça da oração a sua ferramenta diária. Vocês vão ver grandes coisas na vida mudar. E eu creio em nome de Jesus. E mesmo que o passado tente te voltar, mesmo que tente te voltar lá, não admita não. Porque se o Filho do Homem te libertou, você está libertado. Não deixa ele te voltar lá no seu passado não. Fala para ele: ei, eu não moro mais lá. Meu endereço não é lá mais. Você não vai me achar lá. Hoje o meu endereço é outro. Hoje eu vivo com Cristo. Meu passado ficou lá atrás, porque o Filho do Homem me libertou. Eu estou liberto.
Segue a caminhada, segue firme. Porque a liberdade, ela vem de Jesus. Ela não depende das circunstâncias. Não importa. Ele vai libertar. E Ele é firme. E Ele é segura. E é verdadeira. Pode crer. É segura, é firme. E é verdadeira. Porque Jesus quem libertou você. E eu convido vocês agora a tomar posse. Toma posse aí, irmãos. Da bênção. Toma posse da liberdade. Essa liberdade maravilhosa, essa liberdade que transforma. Se tiver algo te incomodando lá do seu passado, peça para Jesus te libertar. E esquece. Esquece lá, ó. Ficou para lá. E continua a caminhada com Cristo. Cativeiros espirituais existem, mas Jesus continua libertando. Glória a Deus, aleluia. Ele continua libertando. Então não teima, não murmure, não olhe para trás. Jesus, Ele oferece uma saída. Sempre tem uma saída. E Jesus começa a nos libertar de uma forma tão maravilhosa que a mudança ela é completa. Não é meia mudança, não é meia transformação. Ela é por inteiro. Jesus nos começa mudando por fora, curando a alma e libertando a mente e restaurando vida. Esse é o nosso Jesus, o Todo-Poderoso, o maravilhoso. E se você reconhece algo que te prende, saiba que ainda há esperança, ainda há tempo. Peça para que Jesus te liberte. Peça para que Jesus te transforme. E a verdade da palavra é o arrependimento. O arrependimento sincero, com fé. O arrependimento sincero em Cristo Jesus. Lembre-se, se você não recebeu sua bênção, a sua vitória, se tem algo que te prende, peça para Jesus te libertar. Irmão, mas eu não sei, parece que eu... Se tiver dúvida no coração, incômodo, peça para Ele. Cristo é o caminho para a liberdade. E quando o Filho liberta, ninguém pode prender de novo. Você não precisa viver mais como escravo. A palavra do Senhor nos fala. Há poder no nome de Jesus para quebrar todo o cativeiro. Há poder no nome de Jesus. Que nesta noite vocês possam levar a palavra do Senhor cravada nos vossos corações, e que o Senhor possa estar libertando do cativeiro espiritual. Esta é a palavra dele, e eu agradeço em nome de Jesus. Amém? Está encerrado.